Olá, no Salto para o Futuro de hoje vamos falar sobre a organização da rotina do coordenador pedagógico. E você vai ver, segundo pesquisa realizada pela Fundação Vitor Tivita em 2011, o excesso de tarefas atribuídas ao coordenador pedagógico está entre os motivos que impedem que esse profissional consiga desempenhar bem seu papel na escola. São atividades de toda a natureza que desviam esses profissionais das suas funções principais. Essa falta de clareza no trabalho do coordenador pedagógico se torna um dos dilemas no dia a dia de algumas escolas. Na Escola Municipal Caeté-Açu, a situação é outra. E a nossa equipe foi até a Chapada Diamantina, na Bahia, para saber por quê. Acompanhar as aulas, fazer encontros de formação e acompanhar o planejamento de cada professor. Há 9 anos, essa é a rotina da coordenadora pedagógica Elisete Gonçalves. Um trabalho fundamental para o dia a dia da Escola Municipal Caeté-Açu. As principais atribuições da coordenadora pedagógica aqui na escola é cuidar do pedagógico, todo da escola, que vai desde atendimento aos pais, aos alunos, aos professores. E o foco é na formação continuada do professor. E formação essa que dá o resultado na sala de aula, no acompanhamento das ações dos professores, dos indicadores de resultados lá na sala de aula. A relação entre a coordenação e os professores, eu diria que maravilhosa. A gente tem o privilégio de ter uma coordenadora que está sempre na escola, auxilia os professores nas dificuldades que a gente encontra no dia a dia em sala de aula, por conta de que a gente, trabalhando numa escola pública, a gente sabe que a gente enfrenta muitos problemas, muitas dificuldades. E a gente tem essa pessoa que está sempre aqui conosco, nos auxiliando. A coordenadora acompanha o trabalho dos professores, ela apoia mesmo no que for necessário, traz sugestões de atividade, de trabalho, como melhorar mesmo o trabalho em sala de aula. A cada 15 dias, Elisete se reúne com os professores e realiza atividades para promover a formação continuada desses profissionais. Também faz parte da rotina de Elisete o acompanhamento das aulas na escola. Aí, após acompanhar uma aula, aí eu vou ver o que eu vou, naquele momento, dar o foco com o professor. Porque, assim, quando você vai para a sala de aula, você vê muitas coisas. E aí você vai pensar o que você vai devolver, que a gente chama de devolutiva, para o professor sobre aquela aula. Se você vai devolver para ele só comentando, ou se você vai trazer um texto mais teórico para ele ler sobre alguma questão que apareceu. Mas, assim, no geral, você senta com ele, e ter uma conversa sobre aquela aula. Ajuda bastante, porque é um olhar de fora sobre a minha prática. E muitas vezes acontecem coisas numa sala de aula que o professor sozinho não vê. E quando tem um outro olhar de fora, te mostra o melhor caminho para você estar direcionando o seu trabalho na sala de aula. Então é primordial o trabalho do coordenador. Eu acho que ela contribui no fazer pedagógico de uma forma consciente, A gente vem para a sala de aula, a gente vai fazer aquela intervenção e naquela intervenção a gente tem aquele objetivo. Então, todos os passos já bem planejados, bem amarrados, para a gente ter êxito na aula em si, no decorrer da aula, E, na sua opinião, quais são os principais desafios do seu trabalho? Acho que hoje o principal desafio do coordenador pedagógico é a formação continuada dos professores, Porque a gente está mudando um paradigma, do coordenador ser esse formador dentro da escola, um formador que pensa lá na sala de aula, que pensa lá na aprendizagem do aluno e como isso pode ser discutido e transformado com o professor, Porque aí tem a ver com estudo, com pensar como é que a gente pode chegar lá no aluno através desse trabalho com o professor. Eu acredito que seja o principal desafio, dentre tantos outros, esse é o foco que a gente mais tem discutido.